Paz. Paz do Senhor. Amém. Nós acabamos de passar pelo momento de oração e de adoração. Mas agora a gente vai chegar no momento da palavra. Então, nesse momento, eu queria pedir aos irmãos para que realmente fechassem os seus olhos. Esquece quem está do lado. Esquece quem foi pegar água para beber. Começa a pedir ao Senhor para que Ele fale ao seu coração. Comece a pedir, enquanto isso eu vou orar aqui, mas você pode orar daí. Pai, nós entramos na sua presença novamente. Nós te adoramos com os nossos louvores. Nós dizemos que nós te amamos. Nós cantamos Maranata, ora vem. Pai, nós temos ansiado pela sua volta. E por isso nós te pedimos para que, através da palavra, o Senhor limpe os nossos corações. Nós oramos para que essa palavra, que não é minha, mas do Senhor, que ela trate o nosso coração, que sejam verdades libertadoras, porque é isso que a tua palavra diz. O próprio Senhor diz que a sua palavra é como uma espada que penetra e divide o que é da alma daquilo que é do Espírito. Então nós te pedimos, are o solo do nosso coração para receber aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem em 2 Coríntios 4. Essa aula foi da nossa EBD e o pastor sentiu de que nós deveríamos trazer para a igreja de modo geral. Então, nós vamos ler 2 Coríntios 4, do versículo 1 em diante. E como eu falei com os irmãos, enquanto vocês procuram, esse é um versículo qual eu tenho muito carinho. E eu acho ele muito poderoso. Amém? Portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendemo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos com os vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Amém? A nossa mensagem de hoje é a igreja e a simplicidade do evangelho. Quando a gente estava montando essa aula, eu lembrei desse texto. E eu tenho um fascínio por esse texto. Eu acho ele a definição exata do evangelho de Deus, que é morrer, sofrer por Cristo. E eu queria primeiro que a gente pensasse num conceito de simplicidade. O que é simplicidade? É algo que não é complicado, algo que é natural,
algo simples. Evangelho, ele significa a boa nova. Então, nós temos esses dois conceitos. Evangelho, de uma boa mensagem, então quando você conta algo bom para alguém, e simplicidade, que é algo natural, algo fácil, algo que não tem complexibilidade, algo que e é tão lindo porque a própria Bíblia ela é assim, ela é complexa para um adulto e simples para uma criança. A mesma palavra que faz nós, como adultos, pensarmos e mastigar e buscar significado, é a mesma palavra que é pregada para uma criança e ela entende com a facilidade. O Evangelho de Cristo, ele é simples. Paulo, ele está aqui explicando qual é o grande tesouro dentro do vaso de barro. Então, ele está falando do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que é bonito e que é simples. Que não é difícil. Mas que, ao longo do tempo, se tornou. Nós vivemos num tempo, né? A igreja, nos seus primeiros anos, a igreja primitiva, ela era perseguida, ela era assassinada. Só que havia um grande crescimento da igreja. A igreja crescia. Era como aquele broto que era arrancado e logo em seguida nascia vários. O tempo da perseguição era tão poderoso que até os próprios gregos, ao verem os cristãos sendo mortos no Coliseu, eles pulavam, porque era um evangelho digno de morte. Eu posso morrer por isso. Isso é poderoso. Isso me traz vida. Essa era a realidade daquela igreja. Essa é a realidade que Paulo está falando aqui. Paulo fala, nós seremos pressionados, mas não seremos abatidos, seremos perseguidos. Essa é a realidade. Paulo está falando de uma realidade que não tinha para onde a igreja fugir. Mas, todavia, entretanto, aparece um rei chamado Constantino. E Constantino tem uma brilhante ideia. E eu acredito que se a gente for estudar a história da igreja por um viés, Constantino vai sim parecer um herói. Uau, olha o que o rei fez. Mas por um viés cristão, Constantino não foi um herói. Ele conseguiu acabar com a igreja no sentido puro do evangelho, fazendo o quê? Sofisticando a igreja, deixando ela bela, criando vários castelos. Então nós temos um povo que sai do martírio, do morrer é lucro, para grandes castelos, grandes catedrais, grandes coisas, grandes monumentos. As igrejas góticas, as igrejas daquela época, elas demoravam de ser construídas e eram belas. E o cristianismo passou a não ser mais uma ameaça para o mundo. O cristianismo passou a ser algo que não assustava. Então a igreja saiu do martírio e das catatumbas e passou para os grandes palácios. E ela parou de ser algo que feria. Ela parou de ser agressiva e assustadora para ver. Ela se tornou inofensiva. Não precisavam mais matar cristãos. Só precisava colocar eles de dentro de lindas igrejas, pegar todo o conhecimento e privar deles e dizer o que eu quero para eles acreditarem. E assim foi o que aconteceu. Constantino ordenou grandes construções, grandes castelos, grandes e majestosas basílicas na época. E de perseguidos, os cristãos passam a viver uma realidade, uma liberdade dentro do império. O império conseguiu enganar a igreja e a igreja cresceu, a igreja se multiplicou,
A igreja foi se tornando expansiva e nós fomos nos afastando da verdade. Richard Graham, ele fala uma coisa, ele é um puritano, ele fala o seguinte: quanto mais cerimônia, menos verdade. Quanto mais se preocupa com os pormenores da igreja, menos importa a verdade. A verdade é só um item. Só mais um item das coisas. Então as luzes passam a ser importantes. O microfone, o volume, tudo isso passa a ser melhor do que a simplicidade do evangelho. A beleza que há no evangelho. Tudo isso é melhor. A cadeira passa a importar mais do que a mensagem que está sendo pregada. Tudo é mais importante do que a verdade que está no evangelho. Essa é a realidade. E nós, como igreja, muitas vezes nos portamos assim. Tudo é mais importante. Tudo tem mais valor. O ar rouba a sua atenção. Se está gelado ou não. O irmão que tem um filho pequeno do lado te incomoda porque está roubando a sua atenção. Sabe? A irmã que canta mais alto, que grita, te incomoda. Tudo rouba a simplicidade do evangelho. E eu estou usando a coisa mais simples, tá? A gente vai começar dessa simplicidade mesmo, da cadeira, do irmão que gritou, da irmã que está com filho aqui, fica quieto, menino. Do pedido para orar pelo irmão em voz alta. Ai, eu não gosto de orar em voz alta, eu não vou orar em voz alta. Tudo isso rouba o que realmente importa. Tudo isso tira os nossos olhos do que mais importa. E Satanás ama isso. Hoje eu estava falando com uma amiga e, sinceramente, o diabo não está nem preocupado com quem está na igreja ou não. Se você estiver aqui, meia boca, para ele você não incomoda. Para ele não dói. Você está no reino de Deus. Aquele ali eu tenho controle. Aquele ali eu domino. Ele está lá, mas quem domina a mente dele sou eu. Ele está ali cantando, mas quem domina a mente dele sou eu. Eu que digo para ele quando o culto tá bom. Eu que digo para ele quando ele vai sentir a presença de Deus. Então, em 2 Coríntios 4, Paulo está dizendo que a fé cristã está intimamente ligada com a cruz. Ele foca no sofrimento. Ele diz: não tem como você ter uma vida cristã sem sofrimento. Não tem como. Vocês são luz. E sinceramente, foi algo que eu falei com outras amigas. Se você for luz e você acha que você tem que ficar guardadinho, me desculpa, pede para Deus te levar. Porque luz, ela só presta, ela só é útil para acabar com a escuridão. Ela só funciona para acabar com as trevas do mundo. Nós já estamos no mundo e o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo já pertence ao maligno. Você não está em trevas quando você entra numa festa. Você já está em trevas. O mundo jaz do maligno. O mundo já pertence a ele. Então Paulo, ele está falando que o sofrimento tem muito a ver com a vida cristã. Ele está dizendo que não tem como você querer ser crente e não sofrer. Porque implica em sofrimento, implica em você negar a si mesmo, implica em você morrer. Esse é o cerne do evangelho. Um Cristo que se despiu da sua glória, desceu na terra para morrer por nós. Esse é o real motivo por qual nós estamos aqui.
Todos nós um dia tivemos um encontro com a salvação que há em Cristo. Mas um dia a gente esquece, porque a gente começa a querer sofisticar. A gente quer colocar coisinhas. Começa a ficar exigente. A gente viu que a igreja, ela perdeu. Ela não quis mais sofrer. Porque o que aconteceu? Antes de Constantino, todos os apóstolos haviam morrido, a sua maioria. A igreja, ela foi crescendo em busca do seu léu prazer. Ela queria estar bem, ser gloriosa. Queria o conforto de estar num lugar e não morrer. Queria estar viva, bela e adornada. Mal sabia ela que enquanto ela fazia isso, as suas vestes estavam sendo manchadas. Porque ela se vendeu a um sistema. Então nós passamos por um período em que a igreja fazia o quê? Pregava que para você ir para o céu você tinha que comprar um terreno. Que para você conseguir um lugar no céu você tinha que fazer isso e aquilo. Aí nós passamos pela reforma protestante, onde as igrejas cristãs nascem, cristãs protestantes, elas nascem, mas a sofisticação não deixou de existir dentro de nós. Cristo era diferente disso e Paulo sabia disso. Se a igreja tivesse perseverado em fé, provavelmente continuariam morrendo-se cristãos, mas a igreja teria crescido em força, no evangelho, na verdade. Só que a gente perdeu isso. Se nasceu muitas outras vertentes, foram se propagando muitas mentiras, e a verdade, ela começou a doer aos nossos ouvidos. Tudo antes da verdade, tudo vem antes. Tudo, o nosso corpo, tudo vem antes da verdade. A gente coloca tudo no lugar da verdade. Agora mesmo, a gente começa a colocar desculpas para que a verdade não penetre no nosso coração. A gente começa a justificar dentro de nós mesmos essa contaminação. Porque a gente está acostumado a não ser confrontado mais com a verdade. A sofisticação impediu que nós fôssemos corrigidos. O evangelho de Cristo, ele é simples na sua forma e no seu conteúdo. Ele é simples. Uma criança pode pregar o evangelho. Ele é simples e ao mesmo tempo belo. Nós que complicamos, é nós que estamos colocando barreiras, dificuldades em algo que é simples. Porque nós enfeitamos. A história da igreja surgiu, os cristãos foram multiplicados, as igrejas se organizaram, as instituições, os ritos, tudo isso foi criado pelo homem. Se a gente olhar na Bíblia, em nenhuma das passagens claramente diz o que deve ser feito dentro. Olha, vocês vão abrir uma igreja e a igreja vai funcionar assim, 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 assim. Existem princípios os quais nós seguimos. Existem verdades. Mas em todo tempo, você sabe o que Jesus fez? Jesus pega tudo o que acontecia dentro do templo judaico, todas as verdades que eram feitas, ele fala assim: agora eu vou proclamar pelas ruas. E ele sai. Eclésia, chamados para fora. Ele sai com isso. Ele leva. Você sabe por quê? Você sabe por que Jesus, ele quebra todas as coisas no pátio do templo? Porque era o único lugar que os gentios podiam estar. Era a única parte do templo judaico que os gentios, que os de fora podiam estar. E aí ele sai quebrando tudo, porque ele falava, eu penso que Jesus pensou assim, é o único lugar que essas pessoas podem entrar. E vocês atrapalham. Então nós fomos chamados para fora. Nós estamos num tempo em que nós estamos dizendo que a gente vai sair dessas paredes e pregar o evangelho.
Mas se a gente continuar com essa sofisticação, as pessoas vão entrar e vão falar: é isso mesmo? Tá, eu aceitei Jesus e agora é isso? O que muda o que nós vivemos para o que aquele povo vivia, que era digno de alguém falar assim: eu prefiro perder a minha vida a continuar como eu estou. Porque no Coliseu as pessoas pulavam para dentro da arena. Eu quero morrer por esse Cristo que ele está dizendo. Era tão poderoso que as pessoas preferiam morrer. Era tão belo que as pessoas queriam morrer. Se eu tiver Cristo por um dia da minha vida, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer que me afastar dele. E elas pulavam no Coliseu e se entregavam. E essa é a verdade do reino. Um reino simples e belo. Só que C.S. Lewis traz uma coisa muito legal. E eu vou falar de gula aqui hoje. O que a gula tem a ver com tudo isso? O que gula tem a ver com a simplicidade e a complexibilidade? C.S. Lewis traz uma vertente muito bela e nova sobre a gula. Bela não, nova sobre a gula. Todo mundo acha que gula é comer em excesso, certo? Certo? Eu também achava isso. Até sábado. Meu Deus. Então eu vou ler uma frase do Franker que diz assim: um glutinão é aquele que invade a geladeira em busca da cura para a sua subnutrição espiritual. Então, partindo de que o guloso é aquele que procura algo para saciar uma fome espiritual. C.S. Lewis, ele fala sobre a gula da delicadeza. Então, guloso não é só aquele que come em excesso. C.S. Lewis apresenta uma nova vertente. Ele nos revela uma parte da gula que a maioria de vocês vão pensar muito sobre isso. Acredito eu. Então, gula, ele apresenta uma outra gula que é o paladar sofisticado, que é aquela pessoa que, eu não como macarrão com feijão, eu não como feijão com tempero, eu não gosto de tempero. Se for para me comer, não gosto. Eu não tomo café muito frio. Esse café tá muito doce. Isso aqui tá muito assim. Então ele apresenta esse guloso delicado. Ele nunca parece alguém ruim. Chega de mansinho assim: por favor, você poderia levar esse café de novo? Ele tá tão amargo. Eu preciso de um pouco de açúcar aqui, porque eu não gosto, sabe, de café muito amargo. Eu gosto de café assim, nem muito doce, mas nem muito amargo. E aí começa a ser difícil saciar essa pessoa, porque nada tá bom. Quando você convida essa pessoa para sua casa, você fica assim: meu Deus, fulano vem para cá, fulano é tão chato para comer. Meu Deus, o que eu faço? Fulano não come farofa assim, fulano não come feijão assim, fulano não come assim. E todos os vícios, os 7 pecados capitais, eles procedem de coisas boas. Comer é bom, não é, gente? Comer é bom. Eu oro para que a gente coma no céu, em nome de Jesus. Porque é bom. Porque é bom. Só que quando a gente come em excesso é ruim. A gula, a gente acha que gula é só isso. Só que quando C.S. Lewis apresenta isso, ele está falando de um hábito que reina no nosso coração. Porque a gente começa a ser essa pessoa de dedos e não só para comida. Comida é o início. A gente começa a ser chato com a comida e daqui a pouco a gente é chato com a roupa. Olha a saia que fulana tá usando. Meu Deus. Aí daqui a pouco a gente tá usando pro culto. Eu gosto quando fulano prega. Não, eu prefiro quando fulano toca o louvor. Não, eu gosto quando o louvor é aqueles antigos.
Ah, não, eu gosto de louvor novo. Ai, esse negócio de louvor novo, eu não começo a ficar chato com as coisas de Deus. E é como se Deus colocasse um banquete assim na mesa. Pensa agora, todas as vezes que eu venho pro culto, a visão clara que eu tenho é de um banquete. E aí pensa essa pessoa chata bem assim: ah, isso aqui eu como. Não gosto disso. Não, isso aqui eu como. Ah, isso aqui eu vou tomar. É como se a gente fizesse isso com o reino de Deus. A gente dissesse o que realmente é bom ou não pra gente. A gente seleciona. A gente se torna chato com a palavra de Deus. A luz é mais importante que a presença de Deus. A palavra se torna menos importante com quem está pregando. Eu não sou nada, eu sou pó. Eu vou pro pó. Mas as mensagens, o que sai do trono de Deus é dele, não é meu. Não é do pastor, não é de Gabriel, não é de quem está aqui. Não é sobre quem está. É sobre de quem se está falando. Então quando a gente diz: ai, gente, é cada absurdo que a gente tem vivido dentro da igreja, que tem hora que eu falo assim: pai, socorro. Pai, é realmente isso. A gente não foi chamado para isso. Cadeira, ar-condicionado, isso tudo aqui não existia na igreja primitiva. E mesmo assim, eles ficaram dias e dias até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Dias e dias eles oraram e jejuaram em comunhão. A presença de Deus era mais importante. A presença de Deus era mais bela. E você sabe que quando a gente se importa com os pormenores, a gente está dizendo para Deus: tudo é importante menos você. Tudo importa menos a palavra que sai da sua boca. Tudo é mais o meu conforto, o meu querer. Porque o guloso da delicadeza, ele só está preocupado em satisfazer. Ele se torna um egoísta. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é enjoada para comer, me desculpa, ela não pensa em quem está cozinhando. Ela só está pensando em: eu queria a comida do jeito que eu quero. Eu queria o prato de arroz separadinho. Não queria que o feijão se encontrasse com arroz. Então leva. Eu não quero. Quando a gente chega aqui, a gente bota as coisas antes da palavra de Deus. A gente estava assim, ó: leva, Deus. Leva, eu não quero. Porque não é do jeito que eu tô. Hoje eu tô com fome, sabe? De ouvir que eu sou amada. Ai, Deus, fala o quanto eu sou amada, por favor. E aí Deus tá ali corrigindo. E a pessoa tá assim: ai, Deus não me ama. Deus não me quer. Só que Deus te ama porque Ele tá te corrigindo. E é um princípio bíblico. Ele corrige quem Ele ama. Se Ele não amasse, Ele não estaria corrigindo o nosso coração. Se Ele não amasse, Ele simplesmente viraria as costas. Mas Ele não faz isso. Ele ama. E em seu finito amor implica em correção. O glutinão, ele saliva ao pensar no seu próprio prazer. Então quando você está aqui: ai, Deus, o ar está gelado. Ai, o ar está gelado demais. Ai, Deus. Ai, eu não consegui ter paz no culto porque o ar estava tão gelado. Ai, eu não consegui prestar atenção no louvor porque a irmã do meu lado estava olhando para a unha dela. Estava o tempo todo assim, eu não consegui me concentrar. E o diabo ama essas raposinhas. E enquanto essas raposinhas existirem dentro da igreja, ele está satisfeito. Ele não precisa fazer muito. Eu fui para uma viagem no Chile, isso não está dentro do meu script. Mas dentro da viagem do Chile, eu provei uma realidade que aqui não existe. E quando eu cheguei, eu perguntei para o Senhor por quê. Ele falou bem assim: os cristãos não são uma ameaça aqui. Vocês não ameaçam. Vocês não fazem. Vocês não assustam o diabo. O diabo não tem medo de vocês. Tipo, ai meu Deus, vai vir fulano ali, ó, diz ela que vai me expulsar. Não é nada. Daqui a pouco eu lanço uma preocupação para ela, ela vai chorar. Ai Deus,
Mas quando eu fui para fora de um país, que eu vi um nível, que eu falei assim, Deus, isso existe. Eu tô falando de bruxos dentro da igreja, fingindo ser pastor, pregando para pessoas. Eu tô falando de gente que parava a gente e falava assim, vai embora, volta pro seu país. Vai pro seu país embora. Vocês incomodam a gente aqui. O que vocês estão fazendo aqui? E aqui, você acha que... Olha pra gente. E quando eu falo a gente, eu não tô falando só da gente como igreja Peniel. Eu falo como uma igreja de modo geral. O quanto você tem ameaçado o diabo? O quanto você tem assustado? É só ele lançar um disse-me-disse aqui. Vou fazer a irmã tal, olhar torto para a irmã tal. E pronto. A irmã que queria mudar o mundo lá fora não vai mudar mais. Eu vou fazer. A irmã vai para a igreja. Eu vou fazer. Vou deixar o ar-condicionado bem gelado. A irmã não vai nem cantar, fica assim. Yeshua te amamos. Ai, não senti a presença de Deus. E assim vai. Na carta do C.S. Lewis, e essa carta é muito boa, cartas do diabo ao seu aprendiz. Então o diabo ele começa a escrever estratégias que ele faz. Ele começa a ensinar um demônio a como fazer com a humanidade. E ele está falando isso. Ele está falando assim, olha, faça ela ficar chata para comer. Ou então tem uma outra carta que ele fala o seguinte: faz a irmã olhar para as vestes da outra pessoa que está na igreja. Faça ela questionar a fé do outro. Faça ela pensar assim, nossa, como é hipócrita, como é sujo. Porque assim eles vão continuar lá, mas não vão atrapalhar. Essa pessoa que C.S. Lewis narra é uma pessoa que quer tudo como eu quero, como eu falei. E assim a gente faz com a igreja. Só que a simplicidade do evangelho já é poderosa em si. O evangelho por si só é poderoso. Ele é belo. Quer coisa mais linda que imaginar que um rei, sério, imagina, gasta tempo imaginando um rei poderoso que estava lá no seu trono, todo glorioso. Ele simplesmente olhou para a terra e falou bem assim: eu vou me dar por essas pessoas, eu vou me entregar, eu vou morrer. Quer mais belo que isso? Alguém que não precisava vir à terra simplesmente falou: não, eu vou. Eles não conseguem vir até nós, eles não conseguem por sua força nos amar. Eu vou ser o caminho, eu vou ser a verdade e eu vou ser a vida. Só que a igreja deixou que o vaso se tornasse mais valioso do que o tesouro. O vaso se tornou mais valioso. E aí a gente entra mais profundo nessa mensagem que aí agora, saindo do âmbito natural, as coisinhas, os pormenores, a luz, a água, a irmã que olhou torto, a irmã que não falou, ai, a cadeira, nananana. Entra outra coisa, sabe por quê? Quando a gente fica assim, a gente começa a selecionar primeiro a nossa vontade, depois a do Espírito Santo. A gente começa a impor limites ao próprio Espírito Santo. Olha, você vai até aqui. Olha, isso aqui não pode acontecer. Olha, não, aqui não. Hoje não. E aí a gente canta e a gente ora: ai, Espírito Santo. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas toda vez que eu estou: Espírito Santo, você tem liberdade aqui? Ele fala: eu tenho mesmo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso tocar como eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Nós começamos a selecionar. Nós queremos escolher o que ele comeu, o que ele põe na mesa. Como eu falei, a gente olha para o banquete espiritual de Deus e diz: isso aqui eu não quero não.
Ai, hoje não. Isso aqui não. A gente começa a ser gulosos. A gente só pensa na gente. A gente diz para o Espírito Santo o que ele pode ou não fazer. A gente começa a qualquer movimentação diferente olhar e... O Espírito Santo não se move assim, você sabe? De fato, a gente sabe como o Espírito Santo se move? A gente sabe reconhecer quando é o Espírito Santo? A gente sabe de fato? A gente sabe quando ele vem como uma voz calma, mas também quando ele vem como um vento impetuoso? A gente realmente sabe? A gente realmente está disposto a deixar que ele venha e faça o que ele quiser? Ou a gente só está falando de boca para fora? Ou lá no fundo está, Espírito Santo, você pode fazer o que você quiser, mas isso aqui não. Ah, você pode fazer o que você quiser, mas isso aqui não. A gente começa a dizer para o Espírito Santo o que ele deve ou não fazer. E o vaso precisa ser sempre de barro. Ele precisa ser simples. Nós precisamos ser simples, porque o extraordinário poder é de Deus. Paulo fala, logo um pouco antes dessa carta mesmo, ele vai falar sobre a pregação. Ele fala assim: eu não prego por persuasão. E eu bem poderia fazer isso, porque Paulo era inteligente. Paulo era um dos homens mais inteligentes, mas eu falo pelo Espírito. Ele escolheu, na sua inteligência, ser dependente do Espírito Santo. Ele escolheu falar o que o Espírito Santo o inspirava a dizer. E nós muitas vezes não queremos isso. A sofisticação, ela produz queixa, impaciência, falta de caridade e egoísmo. A gente está sempre pensando na gente. A gente está sempre pensando no que é melhor para mim. A gente está sempre pensando no que importa para mim. A gente está sempre pensando, e a gente pensa que Deus é assim, que Deus é egoísta. Mas Ele não é. Quando eu me importo, como cristã, me importo e me comporto como uma egoísta, eu acho que o meu Deus é assim. Eu acho que Ele é egoísta também. Eu acho que Ele só pensa no seu prazer. Mas não. O único lugar que a gente pode ser transformado é pela sua palavra. E quando nós adoramos, você sabe por que nós adoramos? Porque é na adoração que nós nos tornamos como Ele. Salmo 185 vai dizer assim: sabe por que eles não falam? Porque eles se tornaram como aqueles que eles adoravam. Então, os deuses dele têm boca, mas não fala, tem mão, mas não toca. Se nós estamos dizendo que nós somos a imagem de um Deus que é poderoso, o mínimo que a gente pode fazer é deixar com que o seu poder se manifeste. Se a gente diz que Ele é glorioso, a gente precisa carregar a glória dele. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam em nós. Nós estamos falando de sair. E sair combina em trazer. Pessoas virão. E sabe a pessoa que você diz ser crente lá dentro, lá fora? Porque é fácil. Mas aí na hora que a pessoa começar a conviver com você, vai falar assim: gente, eu não imaginava que fulano era assim. Eu achava que fulano era tão boa. Ah, essa mulher falava, eu sentia tanto Deus, mas agora eu vejo na igreja, meu Deus, dá tanto trabalho. Meu Deus, a pessoa vive de cara feia. A mulher não olha para mim. E é esse testemunho que vai dar frutos que permanecem. Quando fala de dar fruto, é isso. Frutos que permanecem. E para dar frutos que permanecem, nós precisamos permanecer. E precisamos ser conscientes, como igreja, de como reagimos à simplicidade do reino. Parábola dos 4 solos, Jesus ele estava em cima do barco. O cenário era esse.
Ele estava do alto e existe uma multidão ouvindo ele. E naquele momento, quando ele começa a narrar a parábola dos 4 solos, ele também começa a viver a parábola. Ele é o semeador, ele lança a palavra e existem 4 tipos de pessoas. E o que ele estava fazendo naquele momento era revelar o coração das pessoas. Era dizer para as pessoas quem elas são, como elas reagem diante da palavra. Porque como você reage diz o quanto você ouviu da palavra. O quanto você recebeu, o quanto você se alimentou dessa palavra. Você pode ser a terra que foi pisada. Você pode ser a terra cheia de espinhos, a de pedras. Você pode ser a boa terra. Mas isso vai ser definido se você der fruto ou não. A única coisa que identifica que tipo de solo você é o fruto. E é muito, muito interessante esse texto, porque ele não fala em nenhum momento de quem é o semeador e nem fala de que tipo de semente é. Não tem isso. Mas ele fala que tipo de solo pode existir. Ele fala, olha, existem 4 tipos de solo. E eu fui perguntar ao meu pai. Porque isso aqui, tudo que a gente está falando, se resume, por exemplo, ao segundo ou terceiro solo, que é o de pedra. E eu perguntei ao meu pai, olha, expliquei, juntei tudo. Eu falei, pai, vamos lá. Eu tenho uma terra e a terra tem muito espinho, tem muita pedra nela, tá pisada, muito pisada. O que ele faz? Pra pisada, a gente ara. Pra de espinho, a gente arranca o espinho e bota pra queimar. Eu falei, e a eu achei estranho ele não falar de pedra. Ele falou assim, é a única que não tem jeito. Eu como agricultor, eu prefiro não trabalhar. Porque ela é superficial. Você acha que ela vai dar alguma coisa, mas daqui a pouco não dá. E para você tirar a pedra dá muito trabalho. É melhor não trabalhar com esse tipo de solo. E você sabe que tipo de solo é esse? Pessoas superficiais, que acham que ouvem a palavra, se alegam com a palavra, aí depois murcha. É o famoso morno que Deus vomita. É a pessoa que está sempre ali. Você acha que é crente. Menino, fulano é crente. Quando você vai olhando de perto, meu Deus do céu, não era isso não. Vamos embora. É desse jeito. Nós fomos chamados para ser boa terra. Nós precisamos aprender a ouvir a mensagem de Deus. Elas muitas vezes vai ter gosto de fel, vai ser desagradável, vai incomodar, mas depois ela faz bem pro estômago. Depois ela traz vida. Essa palavra, ela é poderosa em si só. O evangelho não precisa de muita coisa ou de nada. Eu não preciso enfeitar isso. Eu sempre falo com as pessoas, por que você não fica nervosa quando você prega? Porque não vou ser eu que vou mudar nada em ninguém. É como você vai reagir depois dessa palavra que vai determinar quem você é. E me desculpa se você continuar fingindo ser cristão. Me perdoa. Por isso que Jesus fala que no fim dos tempos muitos vão dizer, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Quem é você? Os demônios estavam lá e os caras foram expulsar os demônios. Olha, eu conheço o Paulo, conheço fulano. Agora quem é você? Quem é você? Quem é você dentro do reino? Quem é você como igreja de Cristo que diz que ama a Cristo? Quem somos nós como a igreja? Como a gente trata o evangelho? Vamos, gente, parar de fingir. Vamos parar de ser superficiais. Vamos parar de nadar à beira das coisas. Ezequiel vai falar de 4 níveis de água.
E existem os que estão com a água na canela e se contentam com isso, com molhar os pés dentro da palavra. Mas o Senhor anseia porque nós mergulhemos nele. Ele morreu. Ele morreu. Isso é poderoso. Ele morreu para que nós pudéssemos estar para sempre com Ele. E o para sempre começa agora. A eternidade começa por agora. Já começou. Existe um banquete preparado, mas o mesmo rei que preparou o banquete tem nos servido agora. E como igreja nós precisamos corrigir o nosso coração. Se você casou, se você está feliz, Jesus é mais. Jesus é melhor do que a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Jesus não é melhor que a droga. Jesus, ele não é melhor do que a balada. Jesus não é melhor do que as épocas que você vivia no mundo, perdido no mundo. Jesus é melhor do que a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Jesus é melhor que o dia que seu filho nasceu. Jesus é melhor do que o dia da sua formatura. Jesus é melhor do que o dia que a sua neta nasceu. Jesus é melhor que tudo isso. Jesus não é melhor do que a pior coisa que aconteceu. Ele é melhor do que a melhor coisa. E seu evangelho, ele é simples e poderoso. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, só para finalizar. O evangelho é realmente o poder de Deus para a nossa salvação. O evangelho é realmente o poder de Deus para a nossa salvação. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos pensar nisso por hora. De verdade, como eu falei, é uma escolha sua. O que vocês vão fazer com a palavra que vocês escutam, não só hoje, mas durante os outros cultos. Vocês que decidem o que vocês fazem com isso. A reação é de vocês, é vocês que escolhem. Então orem ao Senhor, comece a sondar o seu coração. Esquece quem está do lado. De novo eu peço, se conectem com o céu. Muitas vezes a gente diz que a gente quer a presença de Deus, mas a gente trata a presença de Deus como nada. E Ele está aqui no nosso meio. A palavra dele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está no nosso meio. A palavra também, por muitas vezes, ela é comparada a um rio. Ela traz cura. Ela traz liberdade. Mas ela só traz liberdade quando ela destrói as cadeias. Então, vamos orar. Talvez essa mensagem hoje não foi uma mensagem para trazer, entre aspas, salvação. Mas sim, ela ainda é útil para salvar. Para salvar muitos de nós que estamos vivendo na superficialidade do Evangelho. Pai, nós entramos na sua presença. Nós oramos ao Senhor. Nós te agradecemos porque o seu Filho se entregou por nós. Se rendeu numa cruz. Se humilhou. Se reduziu. Foi rejeitado. E ainda assim se entregou por nós. Não hesitou em nenhum instante. Então nós oramos como igreja. Como um corpo que tem dito que quer ir para fora, levar o seu nome. Nós oramos para que o Senhor nesse momento corrija os nossos corações. Venha, Jesus, com a correção do teu Espírito Santo. Nós dizemos, Espírito Santo, de todo o nosso coração, você tem liberdade. Você tem liberdade. Corrija o nosso coração nesse momento. Não fujam desse lugar, não sejam apressados de sair desse ambiente. Não sejam apressados em sair desse tempo com Deus. O véu foi rasgado. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos nos comunicar de novo com o Pai.
O véu foi rasgado para que nós pudéssemos conversar com Ele, para que nós pudéssemos estar face a face. Nós sozinhos não poderíamos. Nós sozinhos não poderíamos ver a face do Senhor. Mas Cristo se entregou por nós. É digno, o Cordeiro é digno que nós venhamos nos negar todos os dias da nossa vida. O Cordeiro é digno que nós venhamos todos os dias dizer não para o nosso eu. O Cordeiro é digno porque Ele se entregou por inteiro. Ele não quer só uma parte do nosso ser. Ele não quer só uma metade. Ele quer a gente por inteiro. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno. Converse com Ele. Seja sincero com Ele. Foi para isso. Ele viu aquele homem escondido na figueira e ele disse: eu te vejo. Jesus não nos chamou para tapar as nossas vergonhas com figueira. Ele chamou para que nós pudéssemos estar diante deles, descobertos. O Cordeiro é digno. Então não se apresse em sair dos santos dos santos. Não se apressem em fugir desse lugar. Eu sei que nós já oramos. Eu sei que nós já intercedemos. Mas percebam que o Rei está aqui. Percebam que o Rei passeia entre nós. Percebam que o Rei, Ele nos ama e nos corrige, porque Ele quer uma noiva com suas vestes limpas. Ele quer uma noiva com vestes brancas, que foram lavadas no rio do Cordeiro de Deus.